Oi pessoal, hoje o vídeo é sobre potências e nós vamos estudar as propriedades da potenciação, ou seja, aquela operação matemática em que tem um número elevado a outro, ou seja, todos os fatores serão o mesmo número. Os fatores são os números que estão sendo multiplicados, entendeu? Então nós vamos estudar um pouco sobre as propriedades dessas potências, né? Que elas têm algumas curiosidade, algumas características, né, que a gente pode diferenciar a operação, beleza? A gente também ter macetes, tem truques para a gente fazer esses cálculos, tá bom? Seguindo a regra das propriedades da potenciação. Vamos lá, primeira propriedade da potência. Primeira propriedade da potência fala que A, lembrando que A é só uma demonstração, tá bom? Esse A pode ser qualquer outro número, elevado a m vezes a elevado a n. Como a gente pode fazer isso de uma maneira mais simples? Toda vez que estiver multiplicando uma potência, a gente pode, uma potência de mesma base, tá vendo que base é esse número que está aqui embaixo, beleza? E expoente é esse númerozinho que está ali em cima. Então toda vez que tiver a mesma base e estiver multiplicando aqui no meio, o que você pode fazer? Você conserva a base, que é A, e quando está multiplicando, você pode somar os expoentes. No caso aqui, ó, m mais n, que você vai chegar à conta. Por exemplo, aqui eu tenho 2 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. O que eu posso fazer? 2 elevado a 3 mais 2, que é a soma dos expoentes. Entendeu? Que no caso é 2 elevado a 5, que é igual a 32. Ok? Então a gente tem essa função, tá bom? Então essa é a primeira propriedade. Então toda vez que estiver multiplicando duas potências de mesma base, você pode somar os expoentes. Igual nesse caso aqui. Agora, olha aqui. Tá vendo que é uma divisão, só que do mesmo jeito aqui? Quando tiver uma divisão de duas potências de mesma base, você subtrai os expoentes, ou seja, é o sinal de menos dessa vez. No caso, você vai conservar a base de novo e pegar os expoentes e subtrair, ó. Tá vendo? Está subtraindo m. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Entendeu? Então aqui já é o contrário da multiplicação. Porque na multiplicação você soma os expoentes, né, quando tiver a mesma base. Já na divisão você vai subtrair os expoentes, beleza? Agora aqui a terceira propriedade é uma propriedade bem simples. Mas muito simples. Porque toda vez que tiver uma potência de potência, o que você faz? Exatamente, você pode multiplicar os expoentes. Você pode não, você deve multiplicar os expoentes. Por quê? Aqui, ó. Quando tiver assim, você vai multiplicar os expoentes. Então vai acabar sendo a elevado a m. Ok? Então você pode multiplicar m vezes m. Vou dar um exemplo. Eu não dei um exemplo da 2. Vamos dar um exemplo da segunda propriedade aqui. Vamos dizer que tenho 4 elevado a 2 4 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 2. Quando toda vez que vier aqui, você conserva a base, conservou a base e subtrai os expoentes quando tiver uma divisão. 3 menos 2 é igual a 1. 4 elevado a 1 é igual a 4, né? 4 elevado a ele mesmo é igual a 4. Beleza? Então esse é o exemplo da segunda propriedade. Agora vamos para o exemplo da terceira propriedade, que é essa que nós estamos vendo agora, da potência de potência. Por exemplo, eu tenho 2 elevado a 2 elevado a 3. Como que eu faço isso? Exatamente, eu posso multiplicar os expoentes, como já foi dito. Então você multiplica, pega 2 vezes 3 é igual a 6. Multiplica os expoentes, tá bom? Então vamos agora para a quarta propriedade das potências. Olha só, é uma propriedade um pouco mais complexa. Por quê? A raiz de A elevado a m, a raiz n, né, no caso aqui, você lembra que na raiz quadrada o 2 fica invisível, né? Por exemplo, aqui eu tenho a raiz quadrada de algum número, sempre tem um 2 aqui invisível. Beleza. Ok.
Então, o que eu quero chegar? Toda vez que tiver isso aqui, por exemplo, a raiz n de a elevado a m, o que você faz? Você conserva o a. Isso aqui é para você transformar numa potência, ok? Presta atenção. Você conserva o a, pega esse m que está aqui, ó, tá vendo esse m que está em cima do a? Você bota ele em cima também. E passa um traço nele, que no caso é de fração. E tá vendo esse n aqui? Você coloca o n na fração. Bem simples, né? É só pegar o número que já está em cima, colocar em cima. Passar o traço da fração, né, que é a divisão, e pegar o n, no caso que é o índice, e o n embaixo. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sei que ficou meio complicado. Por exemplo, a raiz aqui ó, 2 elevado a 2, raiz terça de 2 elevado a 2. Como que eu posso transformar isso em uma potência? Primeiro, eu pego 2, já tem o 2 aqui em cima, eu continuo ele em cima, faço o traço. Belezinha? Tá belezinha até aí, né? Tá vendo esse 3 aqui do índice, que é esse número que está aqui, ó? Eu boto ele embaixo. Transformei em uma potência. A mesma coisa vice-versa. Por exemplo, se eu tenho um número aqui, eu vou pegar 4 elevado a 1/5. Como que eu vou transformar em uma raiz? Eu sei que eu tenho 4 aqui. Tá vendo esse número aqui de cima? 1, eu coloco ele aqui em cima do 4. E esse número de baixo, eu coloco ele aqui. Então essa é a quarta propriedade. É um pouco complicado, eu sei que é. Mas vai pegando as manhas com o tempo. Tá bom? Qualquer coisa eu vou voltar lá mais tarde para tirar mais dúvidas. Então a quinta propriedade das potências, olha só, ela é um pouco legal. Eu digo que é uma das melhores que tem. Pois aqui, um número qualquer é elevado a menos n. Olha só. Ah, lembrando que esse n aqui não pode ser um número negativo, tá bom? Esse n dessa propriedade. Porque não existe, por exemplo, o índice de uma radiciação, no caso de uma raiz, ser negativo. Não pode, é contra as regras, tá bom? Então aqui, ó. A quinta propriedade das frações diz que a elevado a menos n. Como assim? Tem um macete para transformar esse número resolver. Toda vez que tiver um número elevado a menos n, vamos fingir que esse menos aqui, você sempre transforma ele em 1, ok? 1. Transformou ele em 1. Sobre a elevado a n. Tá vendo? Você tirou esse menos, transformou ele em 1. Você não transforma ele em 1, porque a conta tem 1. Mas você finge que transforma esse menos em 1 sobre o a elevado a n. Toda vez assim, entendeu? Por exemplo, eu vou dar uma dica aqui para ficar melhor para entender. Por exemplo, 5 elevado a menos 1. Eu pego esse menos e transformo em 1. Vou botar aqui, ó. Transformo em 1. Pego 5, coloco embaixo. Elevado a só 1 sem o sinal. No caso é 1 sobre 5. Beleza? Então, isso que você vai fazer quando tiver. Agora, se não for um 1, o que você faz quando não for 1? Faz a mesma coisa. Aqui, ó, 6 elevado a menos 2. Eu pego o menos e transformo em 1, né? Que é o macete que eu ensinei. Pego 6 e pego 2. É simples. 1 sobre 6 elevado a 2 é igual a 36. Belezinha? Então, 1 sobre 36 é a resposta. Note que é justamente o contrário de 6 elevado a 2. Porque 6 elevado a 2, ó, lembra? 6 elevado a 2 é 36. E 6 elevado a menos 2 é 1 sobre 36, ou 1/36avos. Beleza? Então, essa é a quinta propriedade da potência que eu coloquei aqui. As duas últimas são as mais fáceis, tá bom? Aqui, ó. Agora, esse aqui, essa propriedade 6 das potências. Eu acho que não vai caber aqui, então eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Vou colocar aqui, ó. Números multiplicando e por a mesma potência aqui, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Esse aqui é o sexto, né? É a sexta propriedade. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Toda vez que estiver multiplicando, note que todos está dentro do parênteses, está multiplicando todos dentro do parênteses. Então se está elevando, né? No caso, quando a gente tem uma potência, a gente fala elevando.
Se está elevando todos os números dentro do parênteses, o que a gente vai fazer? Exatamente. O A elevado a N vezes B elevado a N. Ok? Belezinha? Facinho? Então toda vez que tiver isso, você faz isso. Toda vez que tiver isso, você faz isso. Vamos aqui ver um exemplo. Por exemplo, eu tenho 2 vezes 1 elevado a 2. Eu pego 2 elevado a 2 vezes 1 elevado a 2. Que é 4 vezes 1, não é? Que é igual a 4. Beleza? Então nós temos aqui. É isso que eu estou falando. Vamos fazer outro exemplo. Porque esse aqui é um exemplo mais bem clichê. Então vamos fazer outro. O 3 e 2. Vamos ver aqui. Ó. 3 vezes 2 elevado a 2. Então eu posso botar todos elevado a 2. Os dois termos elevado a 2. 3 elevado a 2, 9. 9 vezes 4 é igual a 36. Beleza? 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 vezes 3. 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então 9 vezes 4 é igual a 36. Essa é uma das propriedades bem simples, né, da potência. A gente pode falar que ela é bem simplesinha, bem bonitinha. E agora as propriedades mais fáceis da potência. Que eu diria que é uma propriedade que todo número elevado a 1 é ele mesmo. É a mesma coisa de multiplicar por 1. Lembra lá que quando você multiplica por 1, 1 vezes 1 é igual a ele mesmo, 1. Beleza, mas a potência não é multiplicação. Mas mesmo assim, toda vez que você elevar um número a 1, quer dizer que você não está multiplicando ele por nada. Então ele vai continuar ele mesmo. Então A elevado a 1 sempre é A. Vamos dar um exemplo. 7 elevado a 1 é igual a 7. Beleza? Então é isso que ele quer dizer. Qualquer número elevado a 1, por via de regra, sempre é uma regra. Qualquer número elevado a 1 sempre vai ser ele mesmo. Ou seja, qualquer número elevado a 1 sempre é ele mesmo. Agora esse aqui também é outra regra que todo número elevado a 0, não me perguntem por quê, é igual a 1. É regra. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Então, por exemplo, eu posso ter aqui 1000 elevado a 0. Vai ser 1. Eu posso ter 10 elevado a 0. Vai ser 1. Eu posso ter, por exemplo, 8 elevado a 0. Vai ser 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então nós fechamos aqui com as propriedades. As potências são 8 propriedades. São bem simples, né? Cada uma, né? Não tem muito segredo. É só seguir essas regrinhas que você vai se dar bem. Isso aqui cai no Enem muito, sabia? Cai em provas. Sempre do jeito mais difícil, mais complicado, como são as provas de vestibular. Mas agora você tem uma noçãozinha. Espero que você tenha gostado. Se inscreva, deixa o like e tchau.